e que nós possamos também ser testemunhas para mais pessoas da graça de Deus. E nós queremos hoje falar sobre graça. As 5 frases em latim conhecida na Reforma: sola gratia, sola fide, sola scriptura, solus Christus e solo Deo gloria. Hoje nós queremos falar então sobre, primeiro, sola gratia, somente a graça de Deus. E Deus nos reveste da sua graça. E antes da gente ir para o texto em si, nós queremos discorrer um pouquinho sobre isso, olhando a vida de José, o filho de Jacó. Eu convido você para abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15. Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, nos dizem: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não é o resultado de nossas ações, de nossas obras, para que ninguém se glorie. Ninguém vai chegar diante de Deus e dizer: olha, estou aqui por méritos próprios. Estou aqui porque eu fui alguém assim, assado, fiz isso ou fiz aquilo. É graça de Deus. Mas a graça de Deus não é simplesmente para nos salvar. A graça também é algo que nos mantém salvos. A graça de Deus é algo que também nos impulsiona para a obra. A graça de Deus é também o poder para que nós façamos a obra de Deus. O culto, nós chamamos culto em português, mas nas demais línguas é serviço. É serviço. Quando nós nos reunimos, nós servimos a Deus. Pedro diz que nós somos sacerdócio real. Nós servimos o rei. Somos chamados para sermos servos. Servos do rei. Mas mais do que servos, Jesus diz no Evangelho de João que ele nos chama de amigos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Então isso deveria nos motivar ainda mais a adorar a Deus. E Paulo, falando sobre o ministério dele, no capítulo 15, ele encerra lá no versículo 58, que não é o texto que nós vamos ler, mas é bem no início aí, o versículo de número 10. Ele diz que no Senhor o nosso trabalho não é vão. E Paulo então fala sobre o ministério de pregar o Evangelho, e ele diz no versículo 10, mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que vive em mim. Talvez a gente pudesse pensar em Paulo aqui, colocando Pedro, João, André, Felipe, Bartolomeu, todos os demais apóstolos e quanto eles trabalharam. Então, se a gente pudesse colocar numa escala de trabalho, o ponto mais elevado seria o de Paulo. Mas outra interpretação que é o que mais nitidamente salta aos olhos aqui, é que Paulo diz que ele trabalhou mais do que todos juntos. Mais do que todos juntos. Se pegar Pedro, ao último dos apóstolos, que menos trabalhou, somar todos eles e colocasse todos numa só escala e o trabalho de Paulo em outra, Paulo diz: eu trabalhei mais do que todos eles juntos. Mas não fui eu. Foi a graça de Deus comigo, ou a graça de Deus que vive em mim. A graça é mais do que simplesmente um presente gratuito que Deus nos alcançou. A graça é o poder pelo qual Deus trabalha em nós e através de nós. Hoje nós queremos então pensar um pouquinho sobre esse tema, revestidos pela graça. O que aconteceu na história da humanidade? Por que nós precisamos da graça de Deus?
Romanos capítulo 3, versículo 23, nos diz que todos pecaram e destituídos estão da graça, da glória de Deus. Destituído é alguém que perdeu o posto ou foi despido da sua indumentária de autoridade. É como se tirasse as insígnias de um soldado. É como se tirasse a coroa de um rei. O que Paulo está dizendo que todos pecaram e foram despidos da glória de Deus. E na história da igreja, na história do mundo, na história que a Bíblia nos apresenta, e nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, nós vemos isso acontecendo lá no jardim, quando nossos pais desobedeceram a Deus. O texto nos diz: então os olhos dos dois foram abertos e ficaram sabendo que estavam nus. Por isso entrelaçaram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Por que eles perceberam que estavam nus após a desobediência? Eles não estariam nus antes, então? O que nós podemos aprender da palavra de Deus é que eles estavam revestidos da glória de Deus. A glória de Deus os cobria. Porque depois da desobediência, eles perceberam que eles estavam nus. Eles perderam algo que os distinguia do restante da criação. Eles perceberam que estavam nus. Eu chamo isso aqui de a túnica da vergonha. Nós vamos ver ao todo 5 túnicas. 4 delas falam de José. Mas naquele mesmo dia, no entardecer, Deus veio ao encontro do homem. E o texto nos diz, no versículo 21, que Deus, por sua graça, fez roupas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. A salvação, a graça de Deus, não é apenas para um ou para outro, mas para ambos. O que Deus está fazendo aqui, está dizendo para nós que toda a humanidade, toda a sua criação, estão debaixo da sua graça. Mas nem todos querem a graça de Deus. E se afastam da graça. Hebreus capítulo 12 nos diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E no verso 15 ele continua dizendo: cuidado para que ninguém se aparte da graça de Deus. Aos Gálatas, no capítulo 5, no verso 4, Paulo escreve: de Cristo vos desligastes, vocês que querem se justificar na lei, da graça caíste. A graça é aquilo que nos sustenta, é aquilo que nos salva, é aquilo que nos sustenta, é aquilo que nos direciona, é aquilo que nos fortalece, é a graça de Deus. Eu chamo isso aqui de a túnica da graça. Deus revestiu Adão e Eva. E para que aquela pele fosse vestida sobre Adão e Eva, um animal teve que derramar o seu sangue inocente. E isso apontava para Jesus, que morreu na cruz e derramou o seu sangue inocente em meu lugar e em seu lugar, para que a sua pele agora nos revestisse. Para que quando Deus olhe para você, ele veja Jesus. Ele veja Jesus. A palavra do hebraico, aqui para vestes, é a palavra kutonet, em hebraico. E a mesma palavra usada lá em Gênesis 37, versículo 3. Jacó tinha seus filhos,
Alguns dos seus filhos estavam fazendo coisas que desagradavam o seu pai. O versículo 2 nos diz que José não concordava com as atitudes dos seus irmãos com 17 anos de idade. E pela atitude e postura de José, e por causa do amor do seu pai por ele, o texto nos diz que Israel amava mais José do que todos os seus filhos, porque ele era o filho da sua velhice e fez para ele uma túnica longa, conforme a século 21, ao meio da Revista Atualizada. A Revista Corrigida nos diz que aquela túnica era de várias cores. A Bíblia King James nos diz que aquela roupa, ela era ornamentada. Não era apenas colorida. O texto diz assim: Israel amava mais a José do que a todos os seus outros filhos, porque ele era o filho da sua velhice, e mandou fazer-lhe uma túnica adornada, toda enfeitada e colorida. Aquela túnica, eu chamo de a túnica da distinção. Nas nossas atitudes, da nossa vida, a graça de Deus sobre nós vai nos distinguindo dos demais. É o que aconteceu com José. A vida de José aponta para a vida perfeita de Jesus. José não era perfeito, mas as suas decisões foram semelhantes às decisões de Jesus. Mais adiante, os seus irmãos vendem ele como escravo. E ele chega na casa de Potifar. E Potifar dá para ele uma túnica, também que o distinguia dos demais escravos. O texto do versículo 4 nos diz: por isso José achou favor aos olhos dele e tornou-se o seu assessor, de modo que ele o fez mordomo de sua casa e entregou em suas mãos tudo o que possuía. E o verso 12 nos diz, então, que a mulher de Potifar se apaixonou, desejou José, tentou seduzi-lo, e o texto nos diz, então, ela o pegou pelas vestes, e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Esta túnica que Potifar lhe deu, eu chamo de a túnica da administração. Potifar não era o rei, Potifar não era o faraó, mas era alguém de autoridade. Ele investiu de autoridade José. E o texto nos diz que ele colocou José como mordomo. Cada um de nós é mordomo. Na igreja, nos ministérios, nós somos mordomos. Não é nosso. Nada daquilo que José cuidava era dele. Tudo pertencia a Potifar. Mas ele era o administrador. Ele era o mordomo. Nós aqui, durante a nossa vida, durante o nosso percurso de caminhada, revestidos pela graça de Deus, que reveste toda a humanidade. Por isso Paulo disse para Tito: a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, não a meia dúzia, mas a todos os homens. Deus é imparcial. Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Ele fala para o pastor Timóteo: e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo, homem. Uma mensagem que nós precisamos anunciar em tempos oportunos. Hoje nós estamos vivendo o período da túnica do mordomo. Nós somos chamados para sermos administradores
Talvez você possa dizer, mas eu não tenho muita coisa. Você tem. Todos os dias você recebe gratuitamente das mãos do Senhor 24 horas. O que nós fazemos com esse tempo? Nós vamos prestar contas. Em Mateus, no capítulo 12, no versículo 37, Jesus diz que até das palavras que nós falamos, nós vamos prestar contas diante de Deus. Nós somos administradores. Mas tem uma outra túnica que José recebeu. No capítulo 41, versículo 42, nos diz: então o faraó tirou da mão o seu anel de selar, colocou-o na mão de José, vestiu-o de traje de linho fino e lhe pôs uma corrente de ouro no pescoço. Revestimento, ele investiu José de autoridade, deu poder para ele, seu anel, e deu recompensa, um colar de ouro, para que ele administrasse tudo aquilo que pertencia ao faraó. Eu chamo esta túnica de a túnica do governo. Foi o rei, o faraó, que deu para ele. Esta túnica, ela é profética. Ela diz que nós também vamos nos assentar com Cristo. Assim como ele se assentou do lado direito de Deus Pai Todo-Poderoso, nós vamos nos assentar com ele. 2 dos seus discípulos, João e Tiago, queriam sentar um de um lado, outro do outro. Mas esse sentar-se ao lado de Jesus não é o espaço físico limitado como nós temos em nossa limitada imaginação. Quando Jesus vier na sua glória, nós vamos governar com ele. Talvez você não creia no período milenar, mas as profecias nos falam desse período de 1000 anos de governo, onde Jesus estará sentado no trono e nós reinaremos com ele. Essa é a túnica do governo. Mas José teve uma quarta túnica. Quando chegou o final de sua vida, no capítulo 50, José profeticamente chama os seus parentes a um compromisso. Faz com que eles jurem diante de Deus. Verso 25 diz: e José fez os filhos de Israel prestarem um juramento. Quando Deus intervier a vosso favor, leveis os meus ossos daqui. E o verso 26 nos diz: então morreu José, com 110 anos de idade, e depois de o embalsamar, colocaram-no num caixão no Egito. Essa foi a última vestimenta de José. E essa túnica eu chamo de túnica da esperança. Quando Paulo fala na sua carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 24, ele diz: foi na esperança que nós fomos salvos. Esperança que se vê não é esperança. Como podemos esperar algo que nós já estamos vendo? O que nos aguarda é algo diferente do que nós podemos olhar para o mundo à nossa volta. Na carta de Paulo aos Coríntios, na primeira carta, o capítulo 15, que fala sobre a ressurreição e a diferença que haverá do nosso corpo glorificado, do corpo físico que nós temos, Paulo usa a semente como exemplo. Ele diz: olha, assim como é diferente o grão de semente de uma planta, assim será diferente nosso corpo. João entendeu isso. E ele diz em 1 João capítulo 3, versículos 1 a 3, veja que grande amor nos tem concedido o Pai de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Amados, ainda não se manifestou o que nós vamos ser.
Mas quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. A glória que nossos pais perderam, a glória que eles perderam lá no jardim, Deus cobre este período da história com sua maravilhosa graça. É a graça de Deus que nos cobre. Jesus também recebeu uma túnica, tecida de alto a baixo, sem nenhuma costura. João capítulo 19, versículo 23 e 24 nos diz: tendo crucificado Jesus, os soldados pegaram as suas roupas e as repartiram em 4 partes, uma para cada soldado. Pegaram também a túnica, que não tinha costura, uma só peça de alto a baixo. Por isso disseram uns aos outros: não a rasguemos, mas tiremos sortes, para ver de quem será. Para que se cumprisse a escritura que diz: repartiram entre si as minhas roupas e tiraram sortes. E assim fizeram os soldados. Os homens tiraram a túnica de Jesus. O homem foi responsável por perder a túnica da glória no jardim. Mas Deus tem uma túnica de glória para nós. A mesma túnica de glória que João, Tiago e Pedro viram no Monte da Transfiguração. Eles viram o rosto de Jesus que brilhava mais do que o sol ao meio-dia e as roupas mais brancas e brilhantes do que qualquer lavandeiro possa alvejar. E Jesus diz, em Apocalipse 3:5, assim o vencedor será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, mas, pelo contrário, reconhecerei o seu nome diante do Pai e diante dos seus anjos. Essa é a promessa de Jesus para a sua igreja. Nós cremos que vai passar um período de grande tribulação nessa terra. Cremos também que a igreja será tirada deste período. Mas cremos que neste período, aqueles 144 mil vão pregar o evangelho do Senhor Jesus. Os 144 mil selados de 12 tribos de Israel. Retornamos para os filhos de Jacó. Nesse período vai ter gente resgatada. Vai ter gente salva. O tempo de nós pregarmos o evangelho está se esgotando. Romanos 11, verso 25, Paulo diz: não quero que vocês ignorem esse mistério. Que o endurecimento veio em parte para Israel até que haja entrado a plenitude dos não-judeus. Hoje é um privilégio nosso anunciar o evangelho. No Antigo Testamento, Hebreus capítulo 1 nos diz que os anjos anunciaram as mensagens de Deus. Por isso que a palavra anjo é a palavra grega, angelos, significa mensageiro. Pedro diz no capítulo 1 da sua primeira carta que os anjos anelavam estudar, entender e talvez até proclamar essa mensagem. Um deles anunciou a Cornélio em Atos capítulo 10. Cornélio, sua atitude, sua devoção, seu temor, chegou diante de Deus. Vai agora, manda alguém chamar Simão Pedro, que está na casa de um outro Simão, o curtidor, lá em Jope. Ele vai te dizer o que você precisa saber. Não seria muito mais rápido o anjo mesmo dizer para ele ali? 2 dias de viagem para ir. 2 dias de viagem para voltar. 4 dias depois, está Cornélio e toda a sua família e seus amigos reunidos na sua casa. E Pedro
então anuncia a graça de Deus, Jesus. E eles são salvos. Hoje é nosso privilégio anunciar a graça de Deus, a salvação. Naquele período será a responsabilidade dos 144 mil, que João não reconheceu quando olhou e viu. O versículo 8 e 9, versículo 9 principalmente nos diz de todas as tribos, povos, línguas e nação estavam com palmas nas mãos, vestidos de vestiduras brancas diante do Cordeiro e diante daquele que se assenta no trono. E então o ancião perguntou para João: João, quem são estes? Ele disse: não sei. Eu não sei. Verso 14. Então o ancião responde para João: esses são os que vêm da grande tribulação e lavaram as suas túnicas e as branquearam no sangue do Cordeiro. Glória a Deus. Glória a Deus. O livro de Apocalipse fala sobre 7 bem-aventuranças. E a última bem-aventurança está no capítulo 22, versículo 14, que nos diz: bem-aventurados os que lavam suas roupas no sangue do Cordeiro, conforme algumas traduções, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Essa árvore da vida que Adão e Eva não quiseram, por sua livre escolha, escolheram a árvore do conhecimento do bem e do mal. A partir daquele momento, eles mesmos queriam estabelecer o que é certo e o que é errado. Ser como Deus. Deus disse que era errado e Deus disse o que era certo. A partir do momento em que eu tomo o direito de dizer isso é certo, isso é errado, com base nos meus sentimentos, na minha ideia, na minha mente, eu estou tomando o lugar de Deus. E nós voltamos ao começo. Deus colocou um querubim para que Adão e Eva não comessem da árvore da vida. Mas aqueles que são lavados no sangue do Cordeiro, aqueles que se entregam a Jesus, deixam que o seu sangue os cubra, deixam que o seu manto os cubra com a sua graça. Esses têm o privilégio de comer da árvore da vida. Eu não sei de qual árvore você quer ainda se alimentar. A árvore do conhecimento do bem e do mal, ou da árvore da vida, Cristo Jesus. Eu chamo essa túnica de a túnica da glorificação. Romanos 8, verso 30 nos diz: aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Aos que o predestinou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Para Deus, Deus tem um plano e um desejo. Se alguém se desviar do caminho, é culpa própria. Está tudo pronto. Está tudo preparado. Temos o mesmo privilégio de Adão e Eva. Ninguém pode apontar para trás e dizer: se eu pudesse pegar eles pelo colarinho. Na minha infância até eu mesmo disse isso, porque eu ouvia outras pessoas dizendo, eu não sabia o que eu estava falando. Deus está dando o privilégio para mim e para você, hoje, de nos revestirmos da graça de Deus. Paulo diz na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículos 2 e 3. E por isso, neste tabernáculo, nesta casa que nós moramos, gememos, aspirando por sermos revestidos
da nossa habitação celestial, se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Mateus capítulo 22, Jesus fala de uma parábola, de uma ceia, de um banquete, onde um dos convidados não estava vestindo as vestes nupciais. E o dono da festa chegou para ele e disse: amigo, como você entrou aqui? Ele não pôde responder palavras, e ele foi atado de mãos e pés e jogado para fora, para junto dos ímpios. Jesus completa dizendo: ali haverá choro e ranger de dentes. Hoje nós temos a salvação pela graça de Deus. Sola gratia. Somente a graça de Deus. Agarre-se à graça de Deus. Se você já se agarrou à graça de Deus, agarre-se à graça de Deus para o seu dia a dia. Agarre-se à graça de Deus para vencer toda e qualquer tentação, todo e qualquer dardo inflamado que o inimigo lançar contra você. São flechas incendiárias, que se elas não ferem, elas provocam destruição e morte. Hoje é tempo de nos vestirmos da graça de Deus. Jesus disse: ide por todo mundo e pregue esta mensagem. Quem crer e obedecer a ela e for batizado, será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Nós temos hoje a mensagem do Evangelho. A reforma protestante devolveu à mão do povo a palavra de Deus. E como nós falamos hoje de manhã, o inimigo das nossas almas quer tirar de você esse livro. Porque é através da palavra de Deus que nós somos salvos. É através da pregação da palavra de Deus que nós temos fé, que se agarra à graça de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé. Romanos 1,17 saltou como um holofote aos olhos de Lutero. O justo viverá pela fé. Mas em Romanos 10,17 nos diz: a fé vem pela pregação, por ouvir a pregação e ouvir a palavra de Jesus, a pregação do Evangelho. Paulo foi visitar uma cidade chamada Atenas, na Grécia, e ali ele encontrou pessoas que haviam construído diferentes tipos de altar para todo tipo de Deus que eles podiam imaginar. Construíram até mesmo um altar ao Deus que eles não sabiam, porque de repente, pela ignorância, eles poderiam ter esquecido de alguém. E esse alguém se sentia ofendido pelo fato de eles não o reconhecerem. Então eles fizeram um altar ao Deus desconhecido. Você tem essa história em Atos capítulo 17. Paulo, na sequência, ele vai para o Areópago, que é o lugar onde as pessoas faziam seus discursos e o povo ouvia. E lá ele diz para eles sobre Jesus e a promessa de Deus de ressurreição. E ele diz que Deus estabeleceu um dia onde ele vai julgar todos os homens. E até aquele dia é necessário que o Evangelho seja pregado. Se você entendeu o Evangelho do Senhor Jesus, se você deseja fazer parte daqueles que são revestidos da graça de Deus, hoje é o dia de salvação. Hebreus capítulo 3 nos diz, e no capítulo 4, se hoje você ouvir a palavra de Deus, não endureça seu coração. Não seja teimoso ou teimosa. Hoje é o tempo sobremodo oportuno, Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 6, versículos 1 e 2. Hoje é o dia da salvação. Cuidado para que ninguém receba a graça de Deus em vão. A graça não é somente a salvação sua, o perdão gratuito que Jesus alcançou naquela cruz.
A graça também é o poder para você viver. É o poder para você crescer. É o poder para você glorificar a Deus com a sua vida. Em casa, no trabalho, onde quer que você vá. Se você tem dúvidas se você foi revestido já da graça de Deus, Deus manda convidar em todos os dias, e hoje não é diferente. Se você quer ser revestido da graça de Deus, desse perdão maravilhoso que Jesus alcançou por mim e por você naquela cruz. Não foi a morte de cruz. Naquele dia outros 2 morreram. Mas foi o Filho de Deus que substituiu a mim e a você naquela cruz. E Ele agora quer vestir você com essa graça. Com esse manto de justiça que Cristo alcançou por nós. Se tem alguém aqui presente que ainda não fez essa entrega e deseja que a graça de Deus cubra você, perdoe seus pecados e lhe dê salvação, eu queria deixar aberto esse convite. Alguém aqui, só faça um aceno de mão para que nós possamos nos alegrar com você. Alguém gostaria de tomar posse desta promessa de fazer parte do povo de Deus? Queremos orar. Queremos louvar, queremos exaltar o nome do Senhor. Se Deus falou ao seu coração, e durante a noite você lembrar daquilo que foi falado aqui, o Espírito Santo, pelo poder dele, vai fazer você meditar nisso. Talvez até se levantar de madrugada, e você chegar à conclusão de que você precisa da graça de Deus. Faça isso pessoalmente. De joelho, se ajoelhe do lado da sua cama, ou na cama mesmo, e diga a Jesus, eu quero o seu perdão, eu quero a sua graça. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor entre na minha vida e me transforme. Me dê a alegria de ser herdeira ou herdeiro da salvação, pela graça de Jesus. Amém? Pai querido, nós te agradecemos por essa palavra. Palavra de vida, palavra que nos mostra Jesus, o teu Filho, que é a nossa salvação. Não foram os atos de bondade, não foram as ações heróicas, mas foi a morte de cruz, de Jesus, o Filho do Senhor, Pai. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E pedimos, Pai, em nome de Jesus, se alguém, de alguma forma, entendeu essa mensagem do Evangelho em seu coração. Pedimos, Senhor, que o Senhor confirme nos seus corações a salvação. E se alguém está desanimado, Senhor, sem estímulo, sem esperança, que o Senhor derrame da sua graça sobre a vida dos meus irmãos, para que nós, pela tua graça, Senhor, tenhamos alegria, tenhamos fortalecimento da fé, tenhamos poder e autoridade no nome de Jesus, vivemos conforme a tua vontade, que é boa, é perfeita, é agradável, é palavra de vida eterna. Senhor amado, nós oramos assim, no nome precioso de Jesus. Te louvamos, Senhor, por 500 anos, a tua palavra está na mão do teu povo. E pelo mundo afora, Senhor, esta palavra vai libertando, trazendo a vida. Mesmo nos países onde há perseguição, onde o cristão é conhecido como o povo do livro. Senhor, fortalece a fé para que, se eles forem condenados à morte, eles morram sabendo que há uma túnica de glorificação, uma túnica de esperança aguardando eles para a ressurreição, para o governo contigo, Jesus, e para a eternidade, para tomarem do fruto da árvore da vida e viverem contigo, Pai, Filho e Espírito Santo, por toda a eternidade. Oramos assim, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém.
se agacha como o mar. Vou mergulhar, seu espírito vem como vento.